Essa nova profissão tem alguns benefícios curiosos. Você já pode começar ganhando R$ 1.000 no primeiro mês, trabalhando apenas 2 horas por dia. Seu lugar de trabalho pode ser seu sofá, ou qualquer outro lugar que preferir na sua casa. Você pode trabalhar enquanto viaja e se diverte. Não tem horário fixo, ou seja, você trabalha a hora que quiser. E começaram a falar sobre inteligência artificial, né? Se ele achava que as IAs, né, inteligência artificial, iriam substituir a mão de obra. E ele falou uma frase muito inteligente. Eu nem sei se é dele essa frase em si, mas eu tomei como se fosse dele. Ele disse que nenhum homem é melhor do que uma máquina, mas nenhuma máquina é melhor do que um homem com uma máquina. Porque, pelo menos até agora, as máquinas não têm a capacidade imaginativa que nós temos, né? Já há algoritmos que conseguem aprender com base no que eles estão fazendo, mas muito longe do que o homem faz de linkar uma área com uma outra. Então, se essas pessoas, de fato, conseguirem trabalhar utilizando o melhor que os programas têm a oferecer, elas ficam mais produtivas, têm um grande diferencial competitivo e vão conseguir se adaptar a um mundo que está em constante evolução. Só deixa eu explicar o porquê que eu uso essa frase para vender vibradores para Exatamente. casais. Só para vocês saberem. Isso encaixa muito bem para isso também. Uma máquina é melhor do que o homem com uma máquina. Comprem vibradores na Vibrio, por favor. E usem nas suas parceiras. Não, aqui é meu espaço. Deixa eu me vender. Perfeito. E sempre tem uma pergunta que chega aqui, gente, quando nós entramos nessa parte de falar do futuro ou de profissões que tendem a pagar muito bem. A gente não falou dados médios de pagamento, inclusive. Quanto que ganha, para o pessoal saber aí, um cara que trabalha com tecnologia mesmo? Hard, low? Porque nas profissões em si, usando os aceleradores tecnológicos, não dá para saber. Mas na parte de tecnologia. Legal. Segundo dados da Robert Half, que é uma empresa de recrutamento, empresa gigante, e eles têm uma pesquisa salarial muito famosa no mercado de tecnologia. E assim, não existe hoje um salário inicial base para desenvolvedores menor do que R$ 4.000. Antes existia. Na época que eu comecei, eram salários mais baixos. Baixa, né? Mas hoje, estou falando para hard tech, né? Para desenvolvedores. E aí tem um ponto muito legal. O que está acontecendo? Isso pro cara totalmente júnior. Totalmente júnior. Só que tem algo novo acontecendo e isso é importante contar aqui. Estamos com o apagão tecnológico. Aí pensando nas vagas de desenvolvedores, o que está acontecendo? Algumas empresas estão contratando outras empresas para treinar profissionais que não são de tecnologia em desenvolvimento e entregar depois de 6, 9, 12 meses prontos para trabalhar nos seus times, né? É o caso do Itaú, Magazine Luiza, iFood, etc. Aí essas empresas que fazem esse tipo de trabalho, qual que é a mecânica? Beleza, eu vou fazer um recrutamento nível Brasil e você quer 25 vagas para sua empresa? Beleza, então eu vou abrir aqui o funil para, 400 mil pessoas, vou entrevistar, vou ver quem tem pensamento lógico, vou passar por uma prova, são várias etapas e no final eu vou treinar por esse tempo essas pessoas e a gente entrega esses profissionais. Legal. Isso começou a rolar alguns anos atrás, poucos anos, 2, 3 anos que começaram esses movimentos. Porque é muito custoso para a empresa treinar uma pessoa por um ano para empregar ela depois, só depois desse tempo, né? O que mudou do começo para cá? Esses mesmos processos estão acontecendo e as empresas começaram a pagar para as pessoas estudarem, né? No caso. Então, Quer dizer, o cara é pago para se formar. Isso. Isso Não aí. é fácil, tá? Ele tem que passar por um funil, ele tem que passar por provas de lógica. Então, geralmente, quem se dá melhor nesse tipo de processo são pessoas que têm o ensino superior completo, mas não são da área de tecnologia. Sei lá, a pessoa formou em química, física, matemática, administração, economia. Engenheiros, os engenheiros são ótimos em fazer outras profissões. Programação é matemática, no final das matemática. contas, né? Mas isso é uma baita de uma oportunidade para quem está nos ouvindo, assim. Que quer migrar para a área de tecnologia, não quer estudar sozinho, quer ter uma chance maior de conseguir se alocar, tem esses programas acontecendo, E tá? isso, obviamente, acontece por causa dessa questão de não ter gente, né? Então, o que o cara faz? O cara topa o risco de formar aquele profissional para garantir ele de alguma forma. É lógico, paga o salário dele. É lógico que a empresa também ela vai dar um jeito de segurar o cara por um período mínimo, né? Porque a rotatividade do profissional de tecnologia também é muito alta hoje. Qual é a média de tempo que eles passam em uma empresa? Cara, com tanto assédio? Eu não tenho uma métrica disso, mas a minha sensação com as pessoas que eu converso com muito CTOs, diretores de tecnologia, gerentes e minha própria experiência prática, né?
Assim, se você conseguir manter um desenvolvedor por 1 ano na sua empresa hoje, Você arrasou. já é, Um cara. ano. Pô, já é, Júnior, já é legal, né? Então, assim, assim, tem que ter muito propósito por trás da sua vaga. Né? Tem Acabando que o ser uma eu vou empresa- abraçar todo o time 1 ou tech. 2 anos. Então, 1 ou 2 anos. Não pode perder. Viu? esse E cara, você não. tá metendo pau neles? Não foi no time tech, não. Foi no da internet. Na internet. É o Kaique, pô. Que não pagou uma boleta aí. Pior que não foi a internet, cara. Foi o YouTube mesmo, pelo que a gente já viu aqui. Não foi problema de link. Mas, enfim. Acho que uma das coisas que... Fui para Portugal há pouco tempo atrás num evento da internet chamado Web Summit. Eu fui com o Joel. E lá eu conversei com uma pessoa que está... É uma empresa... Não vou falar o nome dela, mas é uma empresa brasileira que está montando uma filial em Portugal, tá? Mas o objetivo dela não é abrir negócios em Portugal. O objetivo dela é aumentar em 1 ano o tempo dos desenvolvedores dela contratados, né? Então, a gente chama aqui de LTV, né? Lifetime Value do funcionário. O que é Lifetime Value? É o tempo que essa pessoa fica dentro da sua empresa com você. Então, vamos supor que ele tenha uma média de 1 ano. Então daqui 1 ano, quando ele estiver querendo ir embora, eu falo, cara, você não quer trabalhar em Portugal? Vai lá. E lá em Portugal Segura ele o fica cara. mais 1 ano. Entendi. Essa é a estratégia da empresa. Que loucura. E aí ele me contou que outras empresas estão pensando na mesma estratégia. Como nossa moeda está fraca, tem muito gringo querendo contratar desenvolvedores do Brasil, né, brasileiros. Então essa mecânica tem rolado, né, para você ver o tamanho do desafio. Né? Aqui a gente está falando de retenção, nem contratação. A gente está falando de retenção de funcionários, né? Aí dentro do universo de hard tech. É um pouco disso. É um desafio enorme. Porque, assim, tem essa questão de que agora nós estamos concorrendo com outras moedas. Porque você pode trabalhar home office. Várias Sim. pessoas que estão saindo das empresas aqui do Brasil estão trabalhando na sua casa mesmo para fora. Já era tão forte essa cultura na parte de desenvolvimento ou vocês também viram que a pandemia, até nisso, mudou a dinâmica do setor de tecnologia? Mudou muito. Já existia. Então, eu tinha vários amigos aqui no Brasil que trabalhavam fora, mas não era um padrão das organizações. Hoje é. Porque muitas organizações mesmo da Europa, tem organizações aqui contratando pessoas do Brasil ou dos Estados Unidos, de outros lugares, eles têm os seus escritórios físicos lá. E as pessoas que trabalhavam fora, como brasileiros aqui, sempre foi a pessoa que está de home office meio afastado. Assim, né? Você passava algumas atividades, mas ela não fazia parte do negócio, vamos dizer assim. Agora que as empresas foram trabalhar home office permanentemente, até os seus gestores, né? Você tem vagas aí hoje, se for procurar no LinkedIn, né? Volta e meia a gente olha ali, são vagas, e aí existe agora uma grande disparidade salarial. Então, se você pegar o Robert Half, você começando ali em 4, 5 mil, mas se você pensar fora do Brasil, você está começando em 3 mil euros. Então, sim. 21 mil reais, vamos arredondar aí, um pouquinho menos que isso. 5, Triste. 7, A nossa moeda é uma nessa tristeza. faixa aí. Agora, para a pessoa poder estar nisso, ela precisa ter um nível melhor de tecnologia e a língua. Então, vai ter que, dependendo ali do país que ele for trabalhar. Mas criou uma competição muito grande. Então, essa coisa de abrir empresa, por exemplo, num outro país, é porque você pode prestar serviço, mas estender esse seu funcionário, né? Criar novas oportunidades. Porque antes você contratava um desenvolvedor júnior para ele ser júnior, por exemplo, 15 anos. Porque a única coisa que você precisava era algo assim. Só que se você mantiver ele muito tempo, ele vai para outro desafio. Então, as empresas agora estão pensando, poxa, como é que eu crio agora uma carreira de tecnologia que tenha continuidade, talvez até internacional. A empresa vai abrir, por exemplo, em Portugal, ela vai oferecer serviços lá mais caro do que aqui, em euro, mas aí o cara começou aqui júnior, pleno, sênior, na hora que ele ia embora para outro lugar, não. Então, você vai para lá, por exemplo.